queridos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, é um prazer muito grande estar com você, estar transmitindo, meditando na palavra de Deus. Este é mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Sem mais delongas, vamos estar orando para que Deus esteja nos abençoando e falando conosco através de sua palavra. Pai querido, Pai santo, nesse instante pedimos a sua graça, o teu conhecimento, o teu poder, ó Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Direciona-nos em tudo, Senhor meu Deus. Precisamos agora de Ti, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Revela a Tua palavra para que nós sejamos edificados em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 5, no versículo de número 5. Olha só o que diz a palavra de Deus, Olha só, diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então aqui, meus amados, nós podemos observar que o apóstolo Pedro, ele fala algumas coisas para nossa instrução, para nosso conhecimento, para que nós venhamos a tomar cuidado, cautela com as coisas que acontecem. Nós vemos aqui a primeira coisa que ele fala no versículo de número 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros e revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Então aqui primeiramente nós observamos que nós devemos ser sujeitos uns aos outros. Sujeitos significa nós queremos o irmão em estima. Significa que nós não devemos crescer em cima dos irmãos. Devemos querer ser melhores do que os irmãos. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Porque Deus ele vai resistir ao soberbo, ao que quer ser gostosão, aquele que se acha, aquele que pensa que faz e acontece. Então Deus, como diz a palavra aqui, ele resiste, mas ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então que eu e você sejamos humildes, sejamos diante do nosso irmão pessoas auxiliadoras que vêm ajudar os irmãos em tudo aquilo que eles necessitam, para que o Senhor seja glorificado em nosso meio e que Jesus ele venha tomar o primeiro lugar. Então nós observamos que é isso que o apóstolo Pedro está aqui dizendo. No versículo de número 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então nós devemos estar sempre em humilhação diante de Deus. Significa que nós nunca devemos tomar atitudes, atitudes conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, conforme as nossas direções, conforme o nosso achismo. Não, mas nós devemos nos humilhar, buscar a presença de Deus, fazer com que Deus seja o primeiro em nossa vida, que Ele venha nos dar as verdadeiras direções que são de acordo com a sua vontade e que vai conjuminar em coisas boas para mim e para você. Meus amados, podemos aí observar que todo tipo de tribulação vem por causa de decisões erradas que nós muitas vezes tomamos e não colocamos em conhecimento diante do Senhor. Não pedimos a sua direção. Então, quando nós tomamos atitudes dessa forma, observe bem que a tendência é que nós venhamos a sofrer, venhamos a sofrer as consequências das nossas decisões. E é isso que o apóstolo Pedro está falando, que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus. E diz aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Então observe bem que a ansiedade é uma coisa muito perigosa. Né? Ansiedade em ter um casamento, ansiedade em ter algum bem material, muitas vezes não podendo, não tendo ali o recurso necessário para poder obter aquele bem, vai lá, se faz uma dívida, vai lá no banco, procura ou se não procura um agiota, ou procura fulano, beltrano e ciclano, né? Mas menos se submeter à vontade de Deus, menos, não é? Colocando a nossa vida no altar de Deus para Deus dar a verdadeira direção. Então observe bem que o apóstolo Pedro ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Qual que é a sua ansiedade, meu irmão e minha irmã? É a pergunta que o Senhor nos faz hoje. Qual é a sua ansiedade? O que você tem no seu coração que muitas vezes está te perturbando, que muitas vezes está querendo fazer com que o seu coração fique ansioso, ao ponto até mesmo de explodir, ao ponto até mesmo de ter aquele sentimento, sabe? Aquele sentimento pernicioso, aquele sentimento de vontade, aquela coisa forte que quer te levar ao pecado. Então, nós devemos colocar a nossa ansiedade diante de Deus. Nós devemos entregar esse sentimento na mão de Deus. Pedir misericórdia para Deus. Pedir para que Deus tire esse sentimento de ansiedade que é avassalador. Esse sentimento que muitas vezes quer destruir a nossa vida. Meus amados, tomemos cuidado. Porque o nosso sentimento ele é aleatório, né? No momento nós estamos bem, no momento nós estamos ruins, no momento nós estamos louvando a Deus, no outro momento a gente está pensando em problema, luta, adversidade, e isso pode ocasionar muitas coisas ruins para mim e para você. Mas desde quando nós colocamos a nossa ansiedade diante de Deus? Quando muitas vezes nós pedimos a misericórdia em oração, né? Isso aí vai fazer com que a nossa ansiedade ela venha o quê? Ela vem diminuir, né? Ela venha a diminuir e muitas vezes a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, vai tomar o nosso coração em Cristo Jesus e nós vamos viver em paz. Agora, grande pergunta, sabe o que acontece muitas vezes, né? É que nós devemos colocar a nossa vida no altar de Deus. Como você sai pela manhã? Eu saio de qualquer jeito, eu engulo aí um copo de café, eu engulo aí um pão aí, sai até, né? Sai até com o pão na boca aí, né? Fica saindo as migalhas pela boca, né? Não tem gente que é dessa forma aí, que sai de qualquer jeito, de qualquer maneira, tá nem aí. Então não é assim, né? Tem que reservar um tempo para o Senhor. Tem que reservar um tempo de consagração, tem que reservar um tempo de leitura da palavra, tem que reservar uma busca, né? Diante do Senhor, colocando todos os seus problemas, aquilo que você vai enfrentar durante o dia, né? No seu emprego, na sua casa. Temos que colocar a nossa vida no altar de Deus antes de sair de casa, né? De manhã, pela manhã. Quão importante é nós estarmos nos alimentando, também é importante, né, que nós venhamos a nos alimentar com a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é que vai estar fazendo com que nós venhamos a produzir fé. Não é verdade? É a palavra de Deus que vai alimentar a nossa fé. É a palavra de Deus que vai fazer com que nós venhamos a permanecer na fé. Então, a palavra de Deus é muito importante, não é? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé. Mas como você vai ter fé se você não reserva um tempo para o Senhor em oração e na sua palavra? Então, vai ser difícil de você poder vencer, né, o dia mal. Vai ser difícil de você vencer os problemas, as dificuldades, os levantes do inimigo que lhe ocasiona durante o dia, se você não estiver alicerçado na palavra de Deus. Se eu não estiver alicerçado na palavra de Deus, se eu não estiver alimentado pela palavra de Deus. Observe bem que isso é muito importante, porque nenhum soldado vai à guerra de estômago vazio, não é verdade? Nenhum soldado. Eu nunca vi isso, né? E tão pouco eu e você vamos vencer as dificuldades, as adversidades, se nós estivermos vazios da palavra de Deus, e estivermos sem subsídios, estivermos aí completamente famintos da palavra de Deus. Então é muito importante com que eu e você venhamos o quê? Nos alimentar da palavra de Deus, orar, né? Orar, buscar ao Senhor, para que quando nós venhamos a sair
ali de manhã e trabalhar, fazer nossas atividades, nós venhamos a sucumbir todo o mal de acordo com a palavra de Deus e com fé na palavra de Deus, sabendo que Deus vai nos dar vitória durante o dia, em nome do Senhor Jesus. Observamos aqui, no versículo de número 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui, meus amados e amadas irmãs, podemos observar que o diabo ele anda ao nosso derredor, não é? Embora ele não seja um leão, ele brama como leão. Mas o que ele está procurando? Está procurando uma ocasião para pegar a minha e a sua vida, e ele quer nos devorar, ele quer destruir. Diz ali em João 10, versículo de número 10, que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, se eu e você ficamos vacilantes, se eu e você muitas vezes ficamos aí achando que está tudo bem, tudo maravilhoso, e começamos a dar brecha, ou muitas vezes podemos achar que está tudo ruim, tudo péssimo, começamos a murmurar, veja bem, e damos também brecha, o que pode ocasionar? O inimigo ele vai pegar a minha e a sua vida por causa dessa brecha, entendeu? Então, veja bem que quando a palavra do Senhor nos fala aqui no versículo 7, lançando sobre ele as nossas ansiedades, significa justamente isso, porque quem é ansioso vai causar algum tipo de precipitação, né? Então nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado com essas coisas. Venhamos a tomar cuidado, meu irmão e minha irmã, que nós venhamos a ficar atentos aos ataques de Satanás, às suas ciladas, porque a todo momento na nossa casa, muitas vezes ali no nosso emprego, muitas vezes na escola, muitas vezes em todos os lugares, o inimigo ele quer atacar a minha e a sua vida. Você está entendendo? Então nós devemos o quê? Nós devemos ficar alertas. Nós devemos agir, como diz a palavra de Deus aqui, sede sóbrios, nós devemos agir com sobriedade. Senhor, eu vou pensar antes de tomar essa atitude. Senhor, eu vou buscar a tua presença. Senhor, olha, me dá direção. Senhor, olha, coloca paz no meu coração, para que eu venha tomar essa atitude de maneira correta, que venha te agradar. Você está entendendo? Para que eu não venha cair num laço de Satanás, para que eu não venha cair numa armadilha do inimigo. Então, nós devemos buscar o quê? Nós devemos ser sóbrios, devemos raciocinar em Jesus Cristo, devemos buscar a presença de Deus. Por quê? Porque o inimigo ele anda ao nosso derredor, qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de vacilo, ele vai entrar e acabar com a nossa vida, porque ele é sem misericórdia, né? Então nós devemos entender essas coisas. E diz aqui, no versículo de número 9, ao qual resistir firmes na fé, olha só, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós não somos coitadinhos, né? Muitas vezes nós queremos nos isolar achando que só nós é quem sofremos, achando que só nós é que temos problemas, achando que só nós, né, que temos adversidades, que ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Parece Oliver Hardy, né? Aquele desenho da Hanna-Barbera, né, que constituía aí de uma hiena e um leão. A hiena, ela sempre reclamava, ó vida, ó dor, ó azar. Então muitas vezes a gente é que nem essa hiena aí, a gente fica reclamando da vida, fica reclamando de tudo, né? Parece que nada dá certo. Então, meus amados, nós não devemos ser assim não. Nós devemos o quê? Estar sendo pessoas de fé, estar sendo pessoas que vivam segundo a perspectiva da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos promete, aquilo que Deus, você está entendendo? Ele tem para a nossa vida. Então que nós venhamos a ver que Deus ele é poderoso para nos ajudar em todas as nossas dificuldades. No entanto, nós devemos colocar a nossa vida no altar de Deus, não é? Devemos colocar a nossa vida no altar do Senhor para que Ele possa nos guardar, e também devemos saber que não é só nós que passamos por dificuldade. As dificuldades elas são a nível nacional e internacional, né? Nós vemos que todos nós passamos por dificuldade, todos nós. Na verdade, geograficamente tem uma diferença, ou se não, tem uma diferença de pessoa para pessoa, de personalidade para personalidade.
né, de problema para problema. Mas isso não significa que nós somos isentos dos problemas. Né? O próprio Jesus disse em Mateus 16, versículo de número 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, anteriormente ele pega e diz, eu falo essas coisas para que você tenha paz. Então, eu e você vamos ter paz quando nós colocarmos Jesus na direção de todas as coisas. Porque nós teremos aflições, mas Jesus ele nos dá paz, ele nos dá regozijo, ele nos dá o que? O verdadeiro alento, né? O verdadeiro gozo. E é isso que eu e você devemos perceber. Né? No Salmo 40 também nos fala, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, né? E me livrou do charco de lama. Então veja bem que é bem interessante, porque nós devemos esperar no Senhor. Essa esperança significa o que? Resignação. Significa estar esperando a ação completa de Deus. Significa fazer com que Deus ele venha nos ajudar em todas as coisas, e que eu e você não venhamos a tomar atitudes que venham querer prejudicar a nossa vida. Então esperei com paciência no Senhor. Nós podemos ver aí, por exemplo, né, que já foi citado muitas vezes Davi, vamos citar mais uma vez. Davi ele teve os seus momentos de vitória, né, vencendo Golias. Ele teve seus momentos de vitória ali vencendo os filisteus, mas ele teve seus momentos também, né, de pecado. Teve seus momentos ali, muitas vezes, de sair da presença de Deus, de granjear grandes derrotas, né? Derrotas em todas as áreas, em várias áreas de sua vida. No entanto, nós observamos que Davi foi um homem que se arrependeu, foi um homem que se quebrantou diante de Deus. E isso não lhe tira, né, a nomeação de servo de Deus, de um homem segundo o coração de Deus. Agora, se o homem segundo o coração de Deus pecou e errou, será que eu e você não podemos errar? Será que nós somos melhores do que Davi? Claro que não somos melhores do que Davi. Mas eu observo no Salmo 139 que Davi ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então nós vemos que Davi, naquele momento, quando ele pecou ali com Betseba, fez aquele monte de coisa, né? Nós podemos observar que Davi, quando foi confrontado com Natã, nós observamos que ele se arrependeu instantaneamente. Então, quando a palavra de Deus é impactada na minha e na sua vida, a primeira coisa é nos arrepender, né, de todos os nossos pecados instantaneamente, falar, Senhor, me perdoe, eu errei, eu falhei, eu pequei contra ti, mas eu não quero viver no pecado, eu quero viver uma vida de arrependimento. E Deus vai te constituir, e Deus vai mudar seu coração. Não é? Porque dali em diante Davi ele começou novamente a ter vitórias, a viver uma vida diferenciada diante do Senhor. Teve as consequências dos pecados? Sim, teve, mas ele continuou na presença do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, embora os pecados, embora as lutas, as dificuldades, elas venham querer nos assolar, nós devemos ficar na presença do Senhor. Pedir perdão, ficar na presença do Senhor. Vai vir consequências? Fiquemos na presença do Senhor. Não arredemos o passo, porque este mundo não tem nada para mim e para você. O que você pode ganhar desse mundo? O que eu posso ganhar desse mundo? O que eu posso tirar de proveito? O que nós podemos tirar de proveito? Nada, meu irmão. Porque a nossa vida material, nossa vida terrena é passageira. O que vale na verdade é a minha e a sua alma. E um dia, né, nós devemos entender que nós estaremos diante do trono da graça do Senhor e nós iremos nos deparar com o grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que nós vamos poder argumentar diante do Senhor? Então, que nós venhamos a meditar, né? Que nós devemos ficar na presença de Deus, nos segurar na presença de Deus, porque essa é a vontade do Senhor para que nós venhamos a ter vitória nesta vida e, no dia certo, nós encontrarmos com o Senhor e vivermos no reino de Deus. Então é isso daí, meu irmão e minha irmã. Vamos orar em nome de Jesus, pedindo misericórdia de Deus. Pai querido, Pai Santo, nos ajuda a andar e a viver de acordo com a sua palavra, para que o Senhor seja louvado e glorificado. Nos ajuda, Pai. Quebra todo aguilhão, toda obra contrária, direciona as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Abençoa cada irmão e cada irmã.
Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, nesse momento. Amém. Que Deus abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.